Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecê-los pela oportunidade de apresentar meu trabalho, agradecer aqui, mediante as outras pessoas, o professor Marcos e o professor João, por esse trabalho, esse estudo dedicado à aquisição em específico, de língua inglesa. O tema, como pode ser visto aí no slide, é sobre indícios da cognição emergente multilingüe na produção escrita em inglês, como L2, rediscutindo interferências e supergeneralizações. Pode passar, por favor, o slide. Os objetivos desse estudo consistiram em discutir aspectos da produção escrita de aprendizes brasileiros de inglês, como o IL2, nas quais se observam marcas de harmonização e competição constitucionais sobre viés sistêmico. Isto é, nós identificamos as divergências interlinguísticas na produção escrita, caracterizadas, né, de acordo com a norma culta, né, você, a gramática tradicional, como erros gramaticais na produção escrita dos alunos em processo de aquisição linguística, em específico em inglês. Além disso, é válido dizer que o objetivo também compreendeu analisar fenômenos de interferência de construções do PB e de supergeneralização em produções escritas de aprendizes brasileiros de inglês como segunda língua, IL2. Então, nesse caso, nós identificamos os subprocessos identificados, né, por nascimento, feitas, com relação à interferência do português brasileiro na aquisição de língua inglesa, e a supergeneralização do reconhecimento dessa regra gramatical do inglês, que ele acaba, pela tendência parcial ou menor, supergeneralizando a construção em produção escrita e, assim, causando a gramaticalidade ou critério desviante da língua. E, além disso, o objetivo basilar também consiste em rediscutir a aquisição de L2. Eu levo em consideração o ensino tecnicista, revelado hoje em dia na educação básica, em que a habilidade linguística, que é o reading, né, a leitura, é predominante nas escolas, porque é voltado mais para o mercado de trabalho e até os exames de vestibular, para poder os alunos terem apenas essa aquisição de compreender textos escritos em inglês. Pode passar, por favor. E agora o colega João vai falar um pouco sobre o referencial teórico que embasa esse estudo e essa pesquisa. Falar bem rapidinho, para não tomar o tempo das análises. Bom, Marcos, a gente está aderindo ao aporte teórico, mais especificamente da linguística cognitivo-funcional, né? E dentro desse grande modelo teórico, a gente usa o modelo de gramática de construções baseada no uso. Especificamente, a versão que vem sendo desenvolvida há pouco mais de uma década, pouco menos de uma década, né? Um pouquinho mais, na verdade, que é a sua versão diassistêmica, alguns traduzem como diassistemática, mas a gente está trabalhando com o termo diassistêmica, né? Que vem sendo um modelo novo desenvolvido especificamente por trabalhos de Stephen Ruder, na Alemanha, e por seus colegas de outras universidades, que aplica justamente os postulados teóricos da GCBU, da gramática de construções baseadas no uso, a situações de multilinguismo, né? Tem até há pouco tempo surgido algumas discussões a respeito se trata mesmo de um modelo autônomo da GCBU, por considerar todo um aparato, uma concepção de língua diferente, mas aqui o que nos interessa é que essa vertente da GCBU, né, a GCD, a gramática de construções diassistêmica, são basicamente as noções de idioconstruções e de diaconstruções. Então, nessa hipótese, as produções linguísticas, né, de falantes multilingües, e aí, quando referimos-nos às falantes multilingües, estamos falando a falantes multilingües de quaisquer tipos, sejam aqueles aprendizes de L2, como são o caso dos aprendizes deste estudo especificamente, ou mesmo quaisquer tipos de falantes porque sabemos que a gente vive numa realidade multilingüe de cima a baixo, né? Então, de acordo com o uso, né, simultâneo de uma língua e de suas variedades, ou de mais de uma amostra de línguas, ou gêneros, ou registros, ou enfim, quaisquer características que vão aí definir o contato linguístico, vão instanciar simultaneamente o que vem sendo chamado e desenvolvido de idioconstruções e diaconstruções, que são, na verdade, escolhas combinadas em vista das demandas do contexto comunicativo.
né? Então, as idioconstruções, por exemplo, se a gente olha nesse esquema, né, são próprias dos contextos associados a uma determinada língua ou amostra de língua, e por isso são menos esquemáticas, mais subespecificadas e idiosincráticas, podendo até, inclusive, ser representadas em espaços construcionais distintos, apesar de, em alguns casos, como o Bruno vai desenvolver mais adiante pela análise dos dados, corroborarem a emergência de diaconstruções por similaridade estrutural ou funcional, conforme a hipótese de Ruda, 2012. E, por outro lado, as diaconstruções são aquelas generalizações mais esquemáticas, posto serem aí resultantes de uma relação entre construções que estão presentes nos dois sistemas e que, por apresentarem algum grau de similaridade de forma ou sentido, compõem uma abstração não específica que abrange as informações linguísticas, e aí linguísticas em diferentes níveis, inclusive o pragmático discursivo, advindas de ambas as amostras, no caso aqui, de ambas as línguas que entram em contato. Então, ainda que exibam essas diferenças conceituais, as idioconstruções e as diaconstruções, elas vão coexistir na cognição emergente multilingüe, nesse construct com multilingüe, e vão estabelecer ali relações por links de heranças e outros tipos de links diassistêmicos, de acordo com o que vem desenvolvendo a literatura. Tá sem áudio, Bruno. A metodologia embasada nesse estudo consistiu de uma análise qualitativa, em que nós depreendemos, né, encontramos os corpos e as divergências interlinguísticas na produção escrita de brasileiros em L2, no caso, em processo de aquisição de inglês, e esses corpos têm como gênero textual os e-mails e relatos de experiência escritos por esses aprendizes, que consistem em 3 grupos etários. Pode voltar para mim, por favor? Já foi. 3 grupos etários: crianças de 8 a 11 anos, adolescentes consistem de 11 até 17 ou 18 anos e adultos a partir de 18 anos. Né? No caso de processo de aquisição linguística de inglês na educação básica. E a etapa da pesquisa, ela se deu pela identificação e descrição de divergências interlinguísticas. Então, identificamos primeiro essas divergências interlinguísticas, nós classificamos as construções interlinguísticas observadas sob parâmetro de forma e função, de acordo com Freitas Júnior, em interferências e supergeneralizações, que essas interferências e supergeneralizações, elas foram compreendidas por meio desses subprocessos analógicos, o critério de analogia e categorização no plano cognitivo. Haja vista que, como um embasamento teórico, temos a gramática de construção sistêmica, nós estamos, assim, analisando um processo de aquisição com base em situação e contato com uma nova língua, nesse construct com multilingüe. E, por fim, nós conseguimos comparar os constructs multilingües e analisar também essa comparação entre os 3 grupos etários diferentes. Pode passar, por favor, slide. Nessa perspectiva, encontramos regularidade nos 3 grupos etários e conseguimos identificar esses subprocessos cognitivos. Mas é válido dizer que, dentre esses processos cognitivos, por meio desse separamento de forma e sentido, forma e função, nós encontramos também os critérios morfossintáticos, que são classificados e subdivididos em divergência, no caso, de transitividade, incluindo ordenação vocabular, atribuição qualitativa no nível do SN, sintagma nominal, subordinação no nível do sintagma preposicional, o SPREP, e a delimitação de finitude no SN. Então, podemos dizer que os resultados apontaram regularidade nesses 3 grupos. Eu posso dar um exemplo de uma forma taxonômica com relação aos subprocessos cognitivos. Encontramos interferência da L1 no que concerne à categoria interlinguística sob o critério morfossintático, por meio da função do aluno de transcrever o construction multilingüe, considerado a construção XVS. E essa construção, só um momento,
A minha internet está muito lenta. XVS acontece nessa seguinte frase, nesse exemplo. Nesse corpus, opens the mall at 9 o'clock, encontramos essa inversão por meio dessa interferência do português brasileiro. É uma tradução direta, porque na metodologia não foi usado nenhum tipo de tradutor online, muito menos dicionário. Então, teve essa tradução direta nesse plano cognitivo em colocar como se fosse, como eles escrevem na língua portuguesa no Brasil, e transferir isso para a língua inglesa, tornando-se essa divergência interlinguística e esse erro e essa gramaticalidade. Além disso, eles também, alguns alunos que têm noção da gramática da língua inglesa, eles conseguiram colocar esse pronome não referencial para que eles possam se ajustar por meio desse reconhecimento da norma padrão da língua inglesa, e ele acaba produzindo essa idioconstrução em It opens the mall at 9 o'clock. Então, esse It opens the mall, esse pronome não referencial, ele acaba colocando para poder preencher a posição de sujeito e tornando esse verbo que é intransitivo, no caso, esse verbo que no caso, intransitivo, não. Esse verbo que demanda essa argumentação de forma totalmente inapropriada. Então, acaba sendo agramatical tanto no português quanto no inglês essa construção. Com base na atribuição qualitativa do SN, nós identificamos, pela razão da interferência da L1, I go to my class ballet today, que é muito clássico dos alunos fazerem isso. E isso aconteceu pela inversão do modificador, no caso do um adjetivo, à posição contrária que é na língua inglesa, que é colocar o adjetivo posterior ao substantivo. Então, dentro desse SM... Mais 5 minutos. Desse SM, desse tagma nominal, aconteceu essa inversão. E isso também pode ser válido na supergeneralização, porque o aluno, quando reconhece essa regra de colocar o adjetivo, o modificador na frente do núcleo do SM, ele acaba tornando a frase agramatical. Então, essa produção escrita, ela se torna, no caso, uma hipercorreção, né, de acordo com Freire, de 2014, que revela que nessa construção é tanto a gramatical no português quanto no inglês. This is English my book. Além disso, a subordinação no nível do sintagma S-prep, podemos depreender também I go to school in this week. Esse S-prep, que é locativo, ele não precisa de preposição. Então, essa preposição é colocada de forma inapropriada. Então, assim, essa interferência do português brasileiro de colocar preposição em S-prep temporal transfere diretamente para o inglês. E isso ocorre diferentemente, mas com a mesma razão, com o mesmo processo, que no caso se justifica pela supergeneralização, em que o aluno transfere o S-prep temporal para o S-prep locativo. I love to study this school. Em vez de ele colocar a preposição in the school, né, ou at school, ele tira essa posição. Então, essa ausência de preposição que acontece nessa prep temporal, ele acaba transferindo, no caso, supergeneralizando, corrigindo pelo reconhecimento da norma padrão, né, do uso da estrutura de forma e sentido para poder atender essa necessidade comunicativa. Com relação à delimitação de definitos do SN, I love in the Brazil, o SN, né, no caso, o núcleo Brazil, ele não precisa dessa definitude. Então, com base no português brasileiro, que o Brasil, né, no Brasil, em mais o, essa contração, ele acaba interferindo o português brasileiro no inglês. E isso também pode ser discutido quando o aluno ele reconhece a norma de não colocar definitude no SN e acaba anulando essa definitude em outros contextos. No caso desse I want to go to movies. Não consigo nem reproduzir assim, mas vamos lá. I want to go to movies. Então, essa ausência de definitude desse artigo definido acaba sendo esse reconhecimento da norma culta da língua inglesa e ele, no caso, hipercorrigindo-se por meio desse processo cognitivo
que ele aprendeu. Então, aí tem a analogia como base teórica e essa categorização e transformar, mas acaba sendo tanto a gramatical no inglês quanto no português. Então, a gente pode identificar essa idiosincrasia aí. Pode passar, por favor. De forma geral, a gente consegue criar essas generalizações diassistêmicas. Eu posso exemplificar aqui no primeiro espaço. O espaço de construção constitucional por interferência acontece de forma assim, entre L1 e L2, que surge o IL2. No número 1, abre shopping às 9. O aluno, em vez de produzir the mall opens at 9 o'clock, ele acaba colocando, né, o sujeito da mesma forma que ele faz no português brasileiro. Opens the mall at 9 o'clock. Isso também acontece, e esse requisito, né, considerado essa inversão vocabular na transitividade. Mas também isso acontece entre a atribuição qualitativa do SN, como foi mencionado. Eu tenho 2 livros de inglês. Em vez de ele criar I have 2 English books, ele escreve, no caso, I have 2 books English. Então, ele inverte essa posição pela interferência do português brasileiro também. Eu vou à escola nesta semana, em vez de ser I go to school this week, sem a preposição, ele coloca a preposição, porque em português é necessário essa inclusão preposicional no SPF. Eu moro no Brasil, ele coloca também um artigo definido, I live in the Brazil, em vez de I live in Brazil. Pode passar para mim, por favor? Então, também acontece a generalização diassistêmica com base sobre o processo de supergeneralização. Amanhã o prazo termina. Tomorrow the deadline finishes. Em vez de tomorrow the deadline finishes, o aluno, escrevendo, ele acabou produzindo um slot circunstancial. Tomorrow finishes the deadline, considerando esse slot circunstancial o sujeito da oração para poder atender a necessidade dele, e no caso ele acabou supergeneralizando esse reconhecimento da regra do inglês. Isso também acontece uma ou minha caneta azul, que deveria ser it's all my blue pen, em que o aluno diz it's blue pen. Ou seja, ele não coloca um determinante antes, porque ele reconhece a regra de colocar o aditivo, né, esse modificador na frente do núcleo do SN, e acaba esquecendo e tornando essa frase agramatical. Nós precisamos ir ao cinema. We need to go to the cinema. Então, ele também esquece, ele não faz uso da preposição, porque ele desconsidera esse critério de SPrep considerado no SPrep temporal e transfere isso para o SPrep locativo, que deveria ser We need to go to the cinema. A Bela e a Fera é o filme que amo. Nessa frase, né, predicativa, que até Freitas Júnior fala, o aluno consegue, pela supergeneralização, esse reconhecimento de forma e função para atender a necessidade dele comunicativa, em dizer Beauty and the Beast is movie I love, em vez de Beauty and the Beast is the movie I love. Essa definitude, até porque essa informação já foi dada, então a gente consegue defini-la de forma mais precisa. Pode passar, por favor. Então, nós podemos depreender que, por meio da hipótese de choque constitucional e esse construto multilingüe, que as subestratégias cognitivas e interferências de supergeneralizações ocorrem regularmente nos 3 grupos, e foi possível comparar e apontá-las como formadoras de uma diassistematicidade, própria da etapa da aquisição de L2 alunos de educação básica. E os próximos passos, que é pretendendo no futuro, no mestrado, dar continuidade em um investimento numa análise também quantitativa, né, a atribuição de dados e a estatística, expansão do número de aprendizes e perfis distintos, até o que eu pretendo incluir alunos que já têm uma proficiência do inglês não tão básica quanto esses alunos, e também averiguar os fenômenos nessas construções concorrentes em grupos de outros aprendizes, como os aprendizes de línguas de sinais. Isso também vai ser relevante para o meu
projeto que eu pretendo fazer. Investir também em material a partir de ponderações, ou seja, eu preciso também pensar no futuro em como a gramática constante sistêmica ela pode contribuir no ensino-aprendizagem, na aquisição de língua adicional, no caso específico, no meu caso, no caso da minha pesquisa, do inglês. Então, eu preciso trabalhar a gramática constante sistêmica como um método, uma metodologia para se ensinar inglês também. Acho que já foi. Não tem mais. Pode passar o slide. Isso. Aí temos a referência. Thank you. Obrigado.